Jesus possa nos iluminar, nos inspirar, né? E a gente hoje vai fazer o resumo dos capítulos 30 ao capítulo 40 do livro Os Mensageiros, né? Que nós encerramos a semana passada. As continuações, né? Para quem acompanha a gente pela internet, tá lá no nosso canal, né? Os demais resumos. O capítulo 30, ele é aquele capítulo em que André Luiz ainda está em conversação lá no Campo da Paz. Ele ainda está no caminho de sair do nosso lar, indo até a crosta, né? E ele está naquela conversação com a Adonina e a Cecília, né? Tanto André Luiz como o Vicente estão em conversação lá com elas, lá no posto de socorro, onde Alfredo e Ismália são os responsáveis, principalmente Alfredo, né? Ismália está em visita. Bom, aí eles estão conversando justamente sobre o casamento, né? Que a Isaura, que é uma das irmãs de Cecília e Ismália, de Cecília e Aldonina, ela se casou desencarnada. No plano espiritual, ela casou e foi morar com o esposo Antônio lá em nosso lar. E aí eles estão conversando sobre essa questão de casamento, né? E aí a Aldonina fala assim, né? Para possuirmos esse fato, essa aventura, né, essa felicidade de casar aqui no plano espiritual, é preciso ter amado verdadeiramente na terra. É preciso ter amado com a alma, ela fala, né? E uma questão que ela fala também é que o noivo, por estar em nosso lar, começou lá no Campo da Paz, onde elas moravam, só que foi para o nosso lar, né? E aí, ela não simplesmente falou, vamos casar e ponto final. A Isaura, para ir para o nosso lar, ela precisou de 6 anos de trabalho, de estudo, de transformação, de aprendizado para poder ir para o nosso lar, né, depois de todo esse trabalho, para poder se casar com Antônio, né? Ele fala assim que Antônio só que poderia ir buscar ela. Em conversa com a Aldonina ali também, ela fala que o Campo da Paz, os trabalhos lá no Campo da Paz é um pouco diferente do nosso lar. É um pouco mais complicado, difícil um pouco o clima, porque lá no Campo da Paz não tem o Ministério da Elevação Divina e nem da União Divina e nem o da Elevação. Que são, não sei se nós todos lembram, no nosso lar é uma colônia de transição. Ela tem 2 funções. Uma é de elevar espíritos para esferas superiores e para reencarnar. Por isso que ela chama colônia de transição, né? Só que a Campo da Paz não. A Campo da Paz é uma colônia só de reencarne. Então não tem os benfeitores, eles auxiliam, mas de uma forma menos direta, né, do que em nosso lar. Por isso que ela fala que nosso lar, vamos dizer assim, é um clima melhor, mais tranquilo. Elas preparam muitas reencarnações, né, de 15 a 20 reencarnações por dia, e precisa acompanhar até os 7 anos de idade esses espíritos que eles reencarnaram. E ela fala também que a cada 10 quilômetros tem um posto desse de socorro no umbral, ali naquela região onde eles estão. Eles não estão no umbral, né? Eles estão, sim, podemos dizer que eles estão no umbral, sim, né? Eles estão ali na região onde eles estão, a cada 10 quilômetros tem um posto de socorro, né? Daquele lá. Outra coisa que ela orienta é que eles não saem sozinhos do posto deles. Eles sempre saem em grupo por causa do fortalecimento, né? Para o sentimento de cooperação, do trabalho e do amparo. Além da eficácia do trabalho em equipe, também tem o amparo de um com o outro, né? O fortalecimento. O capítulo 31, ele fala quando a Cecília, quando ela vai tocar a música, eles vão até o local da música lá, e a Cecília vai até o órgão para tocar, né? Eles chegam nós podemos dizer assim, nesse salão, e lá tem 80 crianças cantando, né?
E a gente pensa, né, a importância que é a música. Isso daqui nós estamos falando do posto de socorro, daquele castelo e tudo mais que tinha lá no meio do umbral, lá do Alfredo. E eles estavam lá cantando. Então, olha a importância da música. A música, ele estava tudo correndo lá, todo mundo trabalhando, mas as crianças estavam cantando. O que estava fazendo? Ajudando a elevar o padrão vibratório daquele local onde eles estavam, né? De todo aquele ambiente em amparo, que lá era um trabalho também. E aí, quando eles estão ali ouvindo as vozes, aí a Ismália pede para a Cecília tocar uma música e tudo mais, né? Ela fala que as crianças são as flores vivas, dão-nos perfume, encantamento, alegria, suavizando-nos todos os trabalhos. Olha a importância dessa música, né? Enquanto está rolando tudo lá fora, enquanto André... Enfim, nós lembramos dos capítulos, né? Todo acontecimento lá, ele encontrando o pessoal lá, aquele bando, turba de, entre aspas, loucos ali, né? Enfim, o pessoal dormindo, tá a música rolando para ajudar a todo o trabalho ali no posto, né? Então, suaviza todos os trabalhos essa cantoria dele. Aí canta e tudo mais, e ela canta uma melodia muito triste, porque ela tem o amor dela, né? Vamos dizer assim, a pessoa o espírito que ela se afiniza na terra está encarnado, só que ele é uma pessoa que não está muito afim mais dela, já tem outros relacionamentos, né? Enfim, e que ela não consegue estar ali naquele momento junto com ela, né? E ela canta uma melodia bem triste assim, né, e tudo mais. E aí chega no final, né, ela tá chorando da música e tal, aí ela vai e pede desculpa para Ismália, né? E Ismália, como todo o ser evoluído, né, fala para ela, onde já se viu, né? Não pode chorar por causa dessas coisas, né? O espírito tá lá, não tá nem ligando para você e tal, né? Fala isso? Fala nada, né? Espírito evoluído não dá bronca, né? Ele mostra, ele orienta, ele falou, o que ela falou? Ismália, Cecília, devotar-se não é crime. O amor é luz de Deus, mesmo quando resplandeça no fundo do abismo. Ou seja, encorajou ela, né? Porque se a gente for ver, não é necessário a pessoa estar ali, né, ligada a uma pessoa ao corpo, tudo mais, né? Mas ela como uma boa irmã, né, de amparo, de conselho, dá o conselho para Cecília, né? E aí a Cecília entende o recado. O capítulo 32 já é quando a Ismália vai ali tocar a música, né? André Luiz já fala que logo nas primeiras notas, alguma coisa mudou o ambiente ali onde estava. Penetrava-me o coração um campo de suavíssimas vibrações. Quando fui surpreendido por algumas percepções inesperadas. Quando ela percebeu, Ismália não estava cantando, ela estava tocando e estava fazendo uma oração. Só que da boca dela não saía palavra. Ela não estava falando, ela estava expandindo a aura e estava vibrando, e eles ali no ambiente estavam conseguindo captar o pensamento de Ismália naquela hora. Não escutava com os ouvidos, mas recebia em cheio na alma, por meio de vibrações sutis. E aí ele faz a oração e tudo mais, né? Ela fala sons inarticulados. Ele nunca ouviu em nosso lar. Vamos pegar aqui que faz o quê? Uns 5 anos que ele está lá, 4 anos que ele está em nosso lar. Ele falou que desde quando ele está ali, ele nunca tinha ouvido uma prece dessa. E olha que ele tinha que participar todo dia de oração lá, né, nas tardes, em nosso lar e tal. Ele nunca tinha participado de uma reunião, de uma oração tão forte, né? Podemos dizer assim, né? Aí ele fala assim, ó, durante a oração, enquanto está correndo a oração, ele nunca meditara na grandeza divina como naquele instante em que uma alma santificada, olha como que ele coloca Ismália, uma alma santificada falava com Deus.
compreendi que a oração terminara porque mudou o tom da música ali, mudou e ele com certeza perdeu aquele elo, né, aquela forma de pensar que a Ismália estava proporcionando a todos eles. Ele percebeu que acabou e aí ela começou a tocar música, né? E aí Aniceto, Alfredo, né, enfim, se agradece, Aniceto agradece e diz assim que há muito tempo não ouvia músicas tão sublimes como desta noite. Ideia feliz, Aniceto fala, de nós permanecermos no posto de socorro, porque a função de André Luiz e de Vicente, junto com Aniceto, era aprender aqui na crosta, né, aqui na terra. Mas eles pararam no posto de socorro, aí Alfredo falou para eles ficarem lá, né, lembrando dos capítulos anteriores lá, pediu para eles ficarem, eles ficaram algum tempinho lá. E ele fala que foi muito proveitoso, muito importante, tanto para André Luiz como para Vicente, o aprendizado. Fomos igualmente socorridos pela luz da amizade, que nos revigorou o ânimo. E aí, André Luiz está aquela monte de pergunta, né? Daquele acontecimento e tudo mais, né? Aí Aniceto fala para ele assim, ó, você lembra da Ana? Vocês lembram? A Ana é aquela mulher que ela estava dormindo e ele começou a pensar. E ela tinha todo aquele acontecimento dos tramas da encarnação dela e tal, né? Que ela estava alguns capítulos anteriores no livro, né? Que ela estava dormindo e tal. E aí ele consegue meditar e ela vivia um inferno dentro dela ali, mesmo dormindo um mau sonho, vamos dizer assim, né? E aí ele fala assim, você lembra do Paulo? O Paulo que caluniou Ismália para Alfredo, para largar enquanto estava encarnado, como que estava o desequilíbrio? Não os viu carregando os pesados fardos mentais? Cada um de nós traz nos caminhos da vida os arquivos de si mesmo. Enquanto o mal exibe o inferno que criaram para o íntimo, os bons revelam o paraíso que edificaram no próprio coração. É isso que ele viu de Ismália. Na hora da oração ele conseguiu enxergar o que a Ismália enxergava, o coração de uma parte. Ela fala assim, ó, Ismália já amontou muitos tesouros que as traças não corroem. A luz que vimos é a mesma que jorra do plano superior para todo mundo. Essa vibração, ela existe em qualquer parte do planeta, em qualquer situação. Mas a melodia, a prece e as flores, que depois que ela cantou, né, que embalsamou o ambiente ali, são criações de Ismália. Ela repartiu conosco neste momento uma parte dos seus tesouros. Peçamos ao Senhor que não tenhamos recebido em vão essas sublimes dádivas. Ou seja, eles viram o que um espírito evoluído, né, vamos dizer, um espírito extremamente consciente do seu dever, enxerga. E é isso que ele ficou extasiado, né, daquela situação. Bom, aí eles se colocam a caminho da crosta, repousam à noite, pegam um carro, né, carregado com asas, impulsionado por fluidos elétricos acumulados, nada diferente de uma bateria de um celular, né? Que você mantém ligado ela, nada diferente assim, né? Tentando fazer um paralelo, né? Não, com certeza de outra forma, mas mais ou menos no mesmo esquema, né? A gente carrega na tomada, depois sai com ele e ele tem uma vida útil ali, né? Mas ele já fala assim, é o seguinte, nós vamos caminhar, nós vamos lá com esse carro até o meio-dia, que é onde dá o combustível dele, depois a gente vai a pé. Mais pra frente a gente vai adquirir asa para conseguir voar e tal, né? Não vamos fazer muitos detalhes aqui, senão demora muito, né? Mas logo vocês vão conseguir vencer essas barreiras aí, criando asas espirituais. Depende da tua boa vontade em vocês crescerem e desenvolverem essa habilidade, né? Bom, aí a hora que eles saíram do carro, que eles entraram em caminho trevoso, não em caminho trevoso propriamente dito, mas escuro e nevoento, a atmosfera já dificultou a respiração deles. É mais ou menos como se estivesse num carro com ar-condicionado, num calor, né? Tá ali, tá tranquilo, uma hora que abre a porta, vem aquele bafão quente, né? Aquela coisa. Bom,
Infelizmente, as emissões vibratórias da humanidade são de natureza bastante inferior. E estas regiões onde eles estavam agora descendo, né? São 2 horas de caminhada agora. Eles vão descer do carro, mais 2 horas até chegar na crosta. E estas regiões estão repletas de resíduos escuros de material mental dos encarnados e desencarnados em baixa condição. Nós, né? Atravessaremos bastante um bom caminho, né? Não de zonas tenebrosas, mas escuras ao nosso olhar. Andamos bastante. E aí ele vê uma diferença interessante. Existem 2 estradas, 2 ou várias estradas que ligam nosso lar à crosta. Ele já tinha vindo várias vezes para a crosta. Por exemplo, a gente tem uma que quando ele vai ver a mãe, né? E ele viu a diferença que é você pegar a rodovia expressa e pegar o caminho esburacado, vamos dizer assim. Eles estavam caminhando por um outro caminho, justamente porque esse caminho ia ser aprendizado. Aniceto levou ele por desse lugar justamente para aprender, para ver o que eles iam ver e tudo mais, né? Ele fala assim, ó, né? Avaliei a enorme diferença da estrada comum que liga a crosta a nosso lar e aquela que percorríamos a pé, né? Dava uma boa diferença, né? Vencendo obstáculos e tudo mais. E aí ele pensou nos caras que montaram lá, lembrando do nosso lar, os primeiros portugueses que começaram a montar a cidade Nosso Lar. A fazer ali, a limpar todo aquele miasma ali para fazer a cidade, né? E também os trabalhadores, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Maria de Nazaré, Jesus, enfim, quem quer que seja, espíritos evoluídos que, vêm constantemente à Terra e vencendo toda essa barreira, vem em caráter de amor e de bondade para com todos nós, né? Para ajudar-nos. Até que, depois de algum tempo de caminhada, né, eles conseguem ver o Sol, que ilumina o caminho deles um pouco. Ele fala que o Sol é o mesmo do nosso lar, na Terra, em Júpiter e tudo mais. Mas as características de cada local influenciam na intensidade, na luminosidade e na forma como incide a luz e as energias que chegam até o planeta, vamos dizer assim, né? Chegaram na crosta, foram para o mar para conseguir respirar um pouquinho melhor. Por quê? Porque no meio da cidade tem toda a formação mental dos encarnados. Então eles vão para o mar, um pouco mais próximo do mar, respira, mas ele fala que eles estavam extremamente exaustos. Aí eles chegam até... Aí André Luiz começam a andar na rua, André Luiz começa a perceber que existem muitos espíritos desencarnados, de um volume quase igual, semelhante aos de encarnados. E nos parapeitos dos prédios, pendurados no carro, abraçados com pessoas, envolvidos com os próprios encarnados andando na rua, enfim, é aquela cena que ele enxerga. E aí, Aniceto fala uma coisa para a gente analisar. Muitos companheiros adiam nobres realizações em virtude de manifestação de injustificável receio. Muita gente vai, por medo de ver essas cenas, esses espíritos e esses obsessores, vamos dizer assim, que estão envolvidos ali no meio da humanidade, não descem na Terra para ajudar, para trabalhar, perdem a oportunidade do auxílio por medo de ver essas figuras, né? Ao invés de vir para auxiliar, se prefere ficar lá em nosso lar, bonitinho, tranquilo, com o Ministério da Elevação, né? Com o Ministério da União Divina ali, ajudando na evolução, na elevação do ambiente, do que propriamente vir e, como diz o Milton Aprile, né? Pôr a mão na baba, né? Secar a baba, né? De quem precisa arrumar, né? Porque de quem precisa do amparo, né?
Aí ele achou uma coisa interessante, ele chegou numa casa e falou assim, olha, pelo menos na minha casa, quando eu chegava lá, espiritualmente falando, nada me atrapalhava de eu entrar, né? Mas naquela casa era diferente, tinha 2 guardas lá, e a hora que a gente chegou, abriu a porta e aí nós entramos, né? Mas ele não entendeu, mas ele já percebeu que o sistema de vigilância era algo diferente. Ele entra na casa, lá tem uma senhora iluminada, assim, iluminação espiritual mesmo, e 5 crianças, 1 menino e 4 meninas. Ela é vidente, só que ela só pode ver, desculpa, vamos lá, né? Isabel é a senhora, essa é a casa de Isidoro e Isabel, tá? Isidoro e Isabel são espíritos conscientes do seu dever, e essa casa, essa oficina de trabalho, ela é um pouso de socorro na terra para os trabalhadores de nosso lar vir e auxiliar as pessoas. Então é uma casa extremamente bem iluminada e amparada em relação à vibração, né, ao conteúdo moral ali dentro, tá? Então, só que a Isabel, apesar de ela ter evidência, eles só deixam ela ver 5% do que acontece na casa mesmo, porque senão ela ia assustar e falar, meu Deus do céu, quanta responsabilidade que eu tenho. Para evitar isso daí, eles só deixam ver uma parte, né? E Isidoro, mesmo depois de desencarnado, ele é tão consciente do seu dever e da lógica quanto à sua existência, que ele pode ficar na casa ajudando, porque, vamos dizer assim, as coisas da matéria, os problemas, as dificuldades financeiras, não afetam ele, né? Mas nós vamos ver mais à frente. E ele consegue ajudar. Graças a Deus, ambos têm vencido as provas e os seus compromissos até hoje, né? Nós precisamos, Aniceto fala, de irmãos como eles, né? Que fazem um papel de âncoras entre as criaturas encarnadas, a fim de que, por elas, possam os grandes benfeitores da espiritualidade encontrar meios e recursos para ajudar os homens aqui na Terra. Essa é a função nossa, de seres conscientes, ajudar, manter a nossa casa, manter o ambiente ao nosso redor bom, para que os espíritos possam vir e ajudar quem? A nós mesmos, os nossos vizinhos. Olha o amparo que esses caras têm, eles, a Isabel, a família ali. Tem espíritos ali em volta da casa 24 horas por dia, não deixa... Mano, nós vamos ver mais para frente aqui a situação, mas não impede de espíritos malfazejos entrarem, né, e tal, dada o quê? A boa vontade das pessoas que estão lá dentro de querer manter o negócio legal, né, manter o negócio bom. Capítulo 35 é o culto doméstico. Eles vão começar a fazer o culto, né, da casa. André Luiz fala assim que foi com tanta naturalidade que eles sentaram em volta da mesa assim, que ele já percebeu que aquilo lá era uma prática comum e fazia-se direto, né? Todos os trabalhadores da casa, aquele monte de movimentação, sentou em respeito, todo mundo se calou e começou a fazer a prece. Quando começou a fazer a prece, a casa iluminou toda. Já era iluminada, iluminou mais, né? Tamanha importância do culto do Evangelho, né? Isidoro auxilia Isabel na abertura do livro, para cair no Novo Testamento, no capítulo onde ele queria. Fábio Aleto, que é um espírito de alta hierarquia, vai lá e põe a mão na testa da Isabel, e Isabel começa a falar. E Aniceto fala assim, ó, quem tiver condição de ouvir, vai ouvir direto, da mesma forma como eu ouvi o Desmalha a prece só pelo pensamento, vai ouvir de Fábio Aleto o pensamento dele. Quem não tiver condição vai ouvir a voz da própria Isabel, traduzindo o que a Fábio Aleto está querendo falar, né? E aí eles comentam e tudo mais, não vamos entrar em detalhes, mas a advertência que nos dá é que eles estão lendo um caso de um suicídio, né? Mas faz para a gente abrir a mente, né? Que não só o desespero de uma pessoa que suicida, mas quantos de nós não vivem numa angústia geral por conta das nossas criações mentais? Vamos supor, uma pessoa que arruma um filho fora do casamento proveniente
de um relacionamento com outra pessoa, vamos dizer assim, sem ser dentro da sua casa. O tanto de perturbação e dificuldade que ela mesma se arruma para ela mesma, por exemplo. O quanto de perturbação que não traz um espírito que é acostumado a ir num bar e frequentar as noites, enfim, a boemia, o tanto de espíritos que eles não trazem para casa devido à sua condição baixa, enfim, aqueles pervertidos em relação a trabalho, a dinheiro, tal, né? Então ele fala assim, ó, há homens e mulheres com maiores responsabilidades em todos os bairros, que evidenciam paixões nefastas e destruidoras no campo do sentimento, do negócio, das relações sociais, enfim, sempre destrutivo. Então a gente precisa tomar bastante cuidado com as nossas atitudes para não prejudicar o ambiente à nossa volta e causar para nós mesmos grandes problemas, né? Para nós mesmos. Em nós mesmos que devemos desenvolver o trabalho máximo da realização divina, sem o que não passaremos de grandes irrefletidos. Tenhamos muito cuidado com as seleções que ela fala do grão de mostarda, né? A gente tem que ver qual que é o grão de mostarda, qual que é a sementinha que nós estamos plantando de nós. Se são as sementes do bem ou essas sementes que estão no futuro vão atrapalhar a nossa própria existência, né? Então, se a gente souber escolher os grãos de mostarda, né? Os grãos do reino de Deus, as coisas do bem, plantar ao nosso redor, fatalmente a gente vai ter uma vida muito mais fácil, tranquila, né? Sem maiores preocupações. Capítulo 36, quando acaba o culto, eles continuam conversando ali, a Dona Isabel e os seus filhos. E aí a gente já percebe o Joãozinho, que todos os ali da casa pertencem ao nosso lar, menos Joãozinho. Né? Joãozinho é um espírito que já veio para ser ajudado ali por aquele grupo, né? Que ele não veio de um lugar muito bom, vamos dizer assim, né? E aí, Joãozinho já começa a debater com a mãe e tudo mais, falando que falta comida, que podia alugar o salão da frente, onde funcionava o centro espírita ou a casa religiosa que seja, né? Que acontecia ali as reuniões e tal. Alugar para ganhar dinheiro, para poder comer melhor, para viver melhor e tal. E a mãe começa a orientar. Tem 3 formas de encarar. São a forma como ela lida com a filha mais velha, que a filha mais velha ajuda ela nessa discussão. As 3 menininhas mais novas que vão argumentando por conta da falta de conhecimento da vida. E Joãozinho, que quer desnortear mesmo, que quer causar tumulto mesmo, né? que quer tumultuar o negócio, né? E ele fala para Joãozinho que Jesus abençoa o pão e a água de todas as criaturas, independente da quantidade que tem na mesa, né? Mas só para quem sabe agradecer as dádivas divinas, né? Falava que na época do pai era muito melhor a vida. Imagina Isidoro, o quanto equilíbrio o cara não tem que ter, por isso que ele está lá dentro. Ele ouvir isso e manter tranquilo. Ele não se abalava por causa disso. Ele estava ali ajudando e ele sabia. Então, a diferença dele, né? Por isso que ele pôde ficar ajudando na casa, né? E aí a Isabel fala: quando sabemos amar e esperar, não separamos os entes queridos que morrem na vida física. Temos certeza da proteção de Jesus. Nunca devemos reclamar e sim louvar. É possível e possivelmente não saberia você compreender a situação se estivesse com mesa farta, né? Provavelmente a gente não estaria aqui reunido no culto ou conversando em família ali, né? Aí Joãozinho bate boca e tudo mais, aí ela vira a orientadora que precisa, né? Creio, meu filho, que a pobreza é uma das melhores oportunidades de elevação ao nosso alcance. Estou convencida que homens afortunados têm uma grande tarefa a cumprir na terra, mas admito que os pobres, além da missão que lhes cabe no mundo, são mais livres e mais felizes, né? Mas refiro aos pobres que trabalham e guardam a fé, né? Não estamos... Aí ela fala assim, aí ele retruca, né? Não, até quem está no jardim de infância sabe que não é assim.
a gente talvez já bofetava o moleque, né? Mas Abel, com cérebro, né? Com inteligência e tendo argumentos, conhecimento, fala, ó, não estamos no jardim de infância, estamos no jardim do lar, competindo no saber que as flores são belas mesmo. Mas o que é importante? Os frutos, né? Não importa a flor ser bonita e tudo mais, se não der a semente, se não tiver, morre, aí acaba, né? Então, a vida não pode prosseguir sem a bênção do fruto. Por onde andarmos no mundo, receberemos muitos convites, porque Joãozinho estava falando, mas do vizinho dele que queria montar uma loja de imóveis lá, enfim, queria montar uma loja lá, e tinha falado para ele que ele alugava. Aí ela fala assim, ó, recebemos muitos convites da mentira venenosa. É preciso vigiar o coração, Joãozinho, valorizando as bênçãos que Jesus nos envia. Quando o pequeno quis retrucar uma luz, aquela luz do peito, vai até ele assim, aí ele dá uma atordoada, ele dá uma confundida e acaba ficando quietinho, né? E aí André Luiz fala, justamente o que a gente comentou agora há pouco, né? Admirei ela, que se dirigia à filha mais velha como amiga, às filhas mais novas como mãe, mas ao filho orgulhoso como instrutora, sensata e ponderada. O Evangelho dá equilíbrio ao coração. No capítulo 37, no santuário doméstico, é uma conversa que tem durante a madrugada ali com os espíritos, né? O que o Aniceto já fala para André é o seguinte, que o mundo pode fabricar novas indústrias, novos arranha-céus, erguer estátuas, enfim, né, pontes maravilhosas, em verdadeiras obras de arte, mas sem a bênção do lar, nunca haverá felicidade verdadeira. Bem-aventurados os que cultivam a paz doméstica, porque viver no inferno é muito sofrido, né? Viver no pranto e ranger de dentes é muito pior do que viver no céu, na tranquilidade, né? Por lógica, a gente sabe disso daí, né? Mas, por incrível que pareça, tem gente que, pelas suas atitudes, gosta de viver no tumulto, na zona, né? Vamos dizer assim, na baderna. A claridade espiritual ambiente, como que espancava as sombras da noite, enfim, né? Aqui. Começou a chover. E aí André Luiz começa a notar uma coisa interessante, que todos aqueles espíritos maltrapilhos, enfim, aqueles espíritos desfigurados, doentes que estavam vagando na rua, começam a fugir da chuva. E aí o que eles fazem? Começam a entrar nas casas. Só que ali ele não consegue entrar, porque ele tem um amparo magnético. E olha que interessante. Penetravam nas residências abertas, considerando que para eles a matéria do plano, uma porta fechada, ainda apresenta a mesma densidade característica. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado até não deixar a porta aberta da nossa casa, da frente da nossa casa, porque o espírito, ele pode entrar, um espírito menos evoluído, e se tiver fechado, ele não entra pela densidade da matéria. Olha o quanto é interessante, a menos que quem estiver aqui achar que tem uma casa igual a da Isabel, né? Aí tá tranquilo, aí não tem problema não. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração, Aniceto fala. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece de coração é emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso, o culto familiar do Evangelho não é só um concurso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acendem em torno. Não é só a nossa casa, todos os nossos vizinhos, todas as pessoas à nossa volta, o nosso trabalho, as pessoas que, enfim, que nos ligam diariamente, são beneficiadas pelo culto do Evangelho no lar. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. As entidades das sombras experimentam choques em contato com as vibrações luminosas desse santuário, e é por isso que se mantém distante, procurando outros rumos. Ou seja, no bem é muito mais fácil do que viver do que
no desequilíbrio, né? Capítulo 38, sobre a atividade plena, é o seguinte: os espíritos que precisam ser auxiliados durante o sono vão lá, né? Eles levam o espírito lá para ser ajudado, para receber um conselho e tudo mais, né? E aí, Aniceto já fala o seguinte, que nas oficinas edificantes, onde conseguimos acumular maiores quantidades de força da espiritualidade superior, como é o caso da casa da Isabel, é possível prestar grande benefício para os encarnados no planeta. E aí, olha que fundamental, que ferramenta que essa oficina é. Ela ajuda muito a eles se manterem lá, a família de Isabel, se manter concentrado no bem. A espiritualidade vai lá e trabalha para o bem e todo mundo ganha. A terra inteira, a humanidade inteira ganha com essa atitude deles. Volto a dizer, mas quem que é mais beneficiado? Eles mesmos, né? Olha o tanto de proteção que eles recebem, né? Mas assim, quando chega os espíritos encarnados lá, ele percebe que eles ficam meio bobo. O André Luiz fala que eles ficam meio assim, né? Meio sem saber, rindo à toa e tal, né? Ele não consegue entender por que é, né? E aí Aniceto fala para ele que é a muralha das vibrações. Quando a pessoa está encarnada, o esquecimento das vidas anteriores e a própria materialidade mesmo, né? Incide demais no espírito, ele não consegue se ver tão livre de forma fácil, então ele acaba ficando meio atordoado. Aí tem aquele caso da avó que conversa com a neta e tudo mais, que nós não vamos especificar muito aqui, mas Aniceto fala que no final, apesar dela não ter entendido propriamente dito, como ela estava amparada pela avó, pelo fluido magnético da avó, eles estavam ali em simbiose, em união e ela falando de alma para alma com a neta, ela no fundo ela ia captar o que a avó queria falar, né? Através das correntes magnéticas suscetíveis de movimentação, quando está no sono, quando está dormindo, são mantidas obsessões inferiores durante o sono, perseguições permanentes, explorações psíquicas de baixa classe, vampirismo destruidor, tentações diversas, mas tem também quem consegue ser ajudado, ter uma intuição, ter um auxílio. Aí a Aniceto ainda continua, mas ainda são poucos os que conseguem, os que sabem, os espíritos encarnados que sabem dormir para o bem. Ainda são poucos. Bom, no capítulo 39, ele fala o seguinte, né? Aniceto, ele já começa falando o seguinte, que Aniceto foi para a Terra não só com o objetivo de ensinar eles, de ser professor. O ministro, lá o Telésforo, deu incumbências para ele e ele ia resolver isso daí. Ele só deu por cima para André Luiz que ele tinha uma grande cooperativa de espíritos enraizados no mal, que eles precisavam ir lá dar uma ajuda, ver o que estava acontecendo e ver se eles conseguiam desfazer esse grupo aí em si, né? Mas só falou isso aí e acabou. Aí ele fala de novo sobre a importância daquele núcleo de serviço, que faz, inclusive, vamos dizer assim, pessoas que estão preparando a guerra, né, espíritos congregados no mal, eles vão para tentar desestruturar ali, né, auxiliar e transformar aqueles espíritos para puxar a consciência, né. Fala de uns outros serviços também, que a oficina faz, né, que a oficina proporciona, né. Inclusive, ele encontra 2 trabalhadores que estavam ali, que eles tinham conversado na noite anterior, e ali eles começam a trocar ideia. E aí eles falam que eles vão sair na rua para pegar espíritos que estão dormindo em si, ou espíritos que estão necessitados também, ou que estão desencarnados, para levarem até o lugar ali, para ouvirem preleções, para despertar a consciência e para modificar, né? E aí ele fala assim que aquela casa
faz 20 anos que funciona como oficina de nosso lar. Se a menina mais velha, desculpa pessoal, se a menina mais velha tem 16 anos e faz 20 anos que tem a oficina em aquela casa ali, mesmo quando Isidoro está encarnado, aquele ambiente da casa era daquele jeito, mesmo encarnado. Ou seja, ele desencarnou faz 3 anos, vamos supor assim, né? Porque as meninas têm uns 5 anos, vamos pegar isso aí. Ele desencarnou faz algum tempo nesse sentido. Mas mesmo antes dele desencarnar, mesmo todo mundo encarnado, aquela ali já era uma oficina de nosso lar. E aí eles estão lá trabalhando e tal, eles vão sair para trabalhar, aí o porteiro, o responsável, enfim, pega e dá um puxão de orelha nos dois ali que ia sair, né? Falando para eles que a semana no dia anterior, lá, um dia de trabalho, eles trouxeram 2 amigos deles para irem lá, para serem auxiliados. Pessoas da família, pessoas que eles gostavam bastante. Só que esses caras não estavam prontos. E a hora que eles entraram lá, eles tentaram pegar o aparelho mediúnico, né, que eles falam que no caso seria Isabel, tentaram pegar a Isabel e se manifestar, fazer arruaça e tal. Quando eles viram que eles não conseguiram chegar até Isabel por causa da proteção espiritual, aí eles começaram a querer fazer baderna. Porque o bem é muito mais forte que o mal, né? O bem, o que o bem quer fazer, o mal não consegue, né? O mal não fica, vamos dizer, né? E aí, eles controlaram os 2 espíritos ali e eles foram embora, né? E aí o rapaz deu um puxão de orelha nos dois. E os 2 falaram, não, realmente, nós estamos levando bronca com razão, né? Porque não era mesmo para a gente ter trazido. Ele fala assim, ó, todos podem auxiliar os que amamos com os recursos que nos sejam próprios. Mas a palavra dever tem aqui uma significação positiva. Mas é para quem deseje caminhar sinceramente para Deus. Ou seja, todo mundo pode ser auxiliado, mas não é qualquer lugar que a gente pode levar qualquer pessoa. Se eles não estavam prontos, não é a hora deles virem, né? Tem que partir do Espírito também esse auxílio, né? E o último capítulo, né, que é o rumo ao campo, Aniceto precisava descansar, né? E aí quase todos os trabalhadores puseram a caminho de tarefas variadas. Somente alguns permaneciam na residência em missão de auxílio e vigilância. Nunca ficava desamparada a casa de Isabel. Olha que interessante, né? Recebemos reforço de energia, alimentamo-nos convenientemente para prosseguir o esforço, mas convenhamos que para muitos de nós, a noite representou uma série de atividades longas e exaustivas. Necessitamos de algum descanso. Aniceto, a hora que ele saiu, né, que ele foi para fazer o serviço que Telésforo pediu para ele e deixou André Luiz ali com aqueles 2 irmãos e tal, ele deve ter trabalhado muito à noite, gastado bastante fruto, porque ele precisava dar uma repousada. Ele fala, o repouso indispensável. André Luiz já começou a perceber, quando eles ganharam a rua, que ele estava conseguindo volitar mais facilmente, andar, né, e se conduzir mais facilmente, né? A excursão educativa com escala no posto de socorro de Campo da Paz, fizera-me grande bem. Melhorara em adestramento, sentia-me fortalecido ante as vibrações de ordem inferior e mobilizava os recursos próprios sem dificuldade. Ou seja, ele conseguia melhorar. E ele já fala que os seus recursos visuais já melhoraram bastante. Ele já conseguiu divisar outras coisas, né? Ele já conseguiu tá aumentando, entre aspas, podemos dizer assim, o poder dele, né? Não vou colocar assim, meio que num videogame aí, né? Tava melhorando as capacidades dele, né? Com o passar dos dias ali, né? Aí ele fala assim, ó, estão vendo aquelas manchas escuras na via? Atenção para isso, que nós vamos falar agora, porque isso aqui já começa os missionários com isso aqui.
com essas manchas escuras aqui que ele vai explicar, só que isso aí já começa explicando já dentro do corpo das pessoas, o que acontece, né? São nuvens de bactérias variadas, flutuando quase sempre em grupos compactos e obedecendo a princípios de afinidade, né? São zonas de material mental inferior, umas manchas marrom que eles viam lá na própria atmosfera ali, em alguns determinados locais. Matéria que é expelida por certa classe de pessoas. Se demorarmos em nossas investigações, veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas, atraídos por ela mesma. Ou seja, aqueles espíritos estavam agarrados, quando ele chegou, que estava agarrado, estava abraçado junto com os outros transeuntes, são forças que um alimenta o outro, né? Tanto no corpo físico as bactérias assaltam, como as formas caprichosas das sombras ameaçam o equilíbrio mental. Somente homens de mentalidade positiva na esfera da espiritualidade superior consegue sobrepor as influências múltiplas da natureza menos digna. Ou seja, o que nós precisamos? Mentalidade positiva. Mentalidade sempre voltada no bem, transformação, buscar conhecimento, transformar nós mesmos, ficar sempre atento nas nossas atitudes, nas nossas formações mentais, para que a gente consiga ter essa mentalidade positiva e não ser assaltado por essas entidades menos dignas, né? Ora, se temos a nuvem de bactéria que produz o corpo doente, temos nuvens de larvas mentais que produzidas pela mente enferma em idênticas circunstâncias, da mesma forma como a bactéria que pega o corpo, pega o espírito. Criaturas desprevenidas. Nós podemos falar que nós somos desprevenidos? Sim, por causa das nossas condutas, mas nós temos um despreparo, não temos conhecimento do que a gente tem que fazer. Então, criaturas desprevenidas de recursos espirituais tanto adoecem corpo como almas, como chama? Doença psicossomática, né? O que é? A mente fazendo com que o corpo fique doente. A cura real pertence ao homem-espírito. O que é o homem-espírito? É o homem, todos nós somos espíritos, né? Que temos um corpo. Mas o homem-espírito é aquele homem que sabe viver a vida espiritual acima da vida do homem, acima da vida das vontades, dos prazeres terrestres. Beleza? A existência terrestre é uma gloriosa oportunidade para os que se interessam pelo conhecimento e elevação de si mesmo. É necessário a fé religiosa, né? O estado positivo de confiança, otimismo e ânimo sadio na mente de cada companheiro encarnado. Desculpa, gente. É necessário cada ser humano criar um estado positivo de confiança e otimismo e ânimo sadio, né? Até agora, apenas a fé pode proporcionar essa realização. As ciências e filosofias preparam o campo, mas a fé que vence a morte é semente vital, né? Todos precisamos saber emitir. Sabendo emitir, também saberemos receber, né? É preciso não esquecer que toda a queda, toda a falha prejudica a realização e todo esforço nobre ajuda sempre. Olha que maravilha que é aquele posto de socorro. Se conseguíssemos fazer na nossa casa, na nossa vida, emissões de vibrações boas, para transformar, né, a nossa casa nesse posto de auxílio, de amparo às criaturas, aos espíritos do bem, o quanto de ajuda que nós não vamos ter.
né? O plano de amparo e a humanidade como um todo, como nós dissemos agora há pouco, né? Enfim, enquanto os homens, os herdeiros de Deus, somos nós, né? Não somos filhos? Não somos filhos do Pai? Cultivarem o campo inferior da vida, haverá também criações inferiores, em número bastante para a batalha sem tréguas, e que deve ganhar os valores legítimos da evolução. Fatalmente estamos fadados para o bem. Quem vai ganhar no final da história, no final das contas, sempre vai ser o bem, o amor. A Terra vai evoluir, independente de quem seja, independente de político, independente de trabalhadores, independente de características. A Terra vai evoluir porque a sociedade como um todo evolui. Mas o grau de elevação, a rapidez com que se evolui, o sofrimento que está embutido nessa evolução, depende de cada um de nós. Basta a gente escolher as nossas decisões corretas, né? As nossas posturas. Conhecimento, graças a Deus, nós temos e sabemos como que tem que agir, né? Basta colocarmos em prática. Muita paz a todos e muito obrigado.